Muito bem, então, muito prazer para quem não me conhece, eu sou a professora Olívia, estou aqui hoje por um convite muito nobre, de uma ação muito nobre, né, no IVESP, parceiros aí de sempre, então agradeço de coração o convite e para falar de um tema que é a minha paixão, né, minha paixão, meu objeto aí de estudo, que me motiva a estudar sempre, né? E por uma causa muito justa, que foi tratar o meu melasma, tá? Então, hoje tudo que eu trouxe aqui para vocês com muito embasamento, na verdade, foi uma busca assim desesperada de uma mãe pós-parto que ficou com um melasma gigante na testa. Hoje, graças a Deus, ele está quieto aqui, mas por conta de tudo isso, então eu busquei muito estudar o que eu podia fazer da minha área, da nutrição, da fitoterapia, para tratar e evitar que eu ganhasse uma nova mancha, tá? Então vamos lá, espero que eu possa contribuir um pouquinho aí para a conduta de vocês de clínica. Bom, para quem não me conhece, só um detalhe que eu acho que é importante falar, até para depois a gente abrir para questões e debates. Eu sou nutricionista, atuo hoje basicamente com a nutrição estética, tá? Então, meu trabalho hoje envolve toda a parte nutricional, tudo que a gente pode fazer com a nutrição, com os fitoterápicos na pele, isso. Então, todas as desordens, acne, rosácea, o melasma e a cirurgia plástica, tá? Então, hoje eu trouxe aqui um pouquinho do que é o meu dia, né, de clínica, com essa desordem que é tão difícil de tratar, que traz tanto abalo, né, emocional para as portadoras aí dessa doença, que é o melasma, tá? Para quem não conhece, então, vamos conceituar um pouquinho do melasma, que é importante, né? A gente saber de onde ele vem, por que vem. E eu digo que quando a gente se propõe, gente, a trabalhar uma área nova, como é o que eu faço, né? Trabalhar a nutrição dentro da dermatologia, a gente precisa entender, né, as patologias, senão você não trata. Então, quando a gente entende o que é que está acontecendo ali no melasma, ou, por exemplo, numa acne, ou uma doença de pele muito rara, né? Por exemplo, sei lá, psoríase. Né? Então, nossa, o que eu faço? Como é que eu vou tratar a psoríase? Vai entender o que é a psoríase, entender o que é que está acontecendo, qual que é o mecanismo de ação nela, o que está envolvido na psoríase. Por exemplo, a psoríase a gente sabe que envolve, é uma doença muito inflamatória, que envolve as citocinas, como por exemplo a interleucina 17, interleucina 23. Então a gente vai fazer o que nós da nutrição? Buscar por ativos, buscar por nutrientes que façam a modulação exatamente dessa interleucina. E aí a gente sabe tratar através da dietoterapia, dos fitoterápicos, tá? E o melasma, ele nada mais é, como vocês podem ver aqui na fotinho que eu pus para exemplificar, são manchas que a gente vai adquirindo, principalmente facial, tá? Que são escuras, olha lá, bem mais escura do que a outra, o resto do rosto, simétricas, que acontecem por um número aumentado do melanócito, né, a célula que produz o pigmento melanina, tá? E por que acontece isso? Porque nessa região, olha, da testa da, dessa moça aqui, por que ela ficou mais escura do que a outra região? Porque o melanócito dessa região aqui entendeu que a cor dela era essa e passou a produzir mais melanina, tá? Por quê? Talvez porque ela ficou muito tempo ao sol, pessoas que gostam muito de ao sol, que moram em regiões de praia, se expõem demais, tem muita ação aí da radiação ultravioleta. A gravidez, como eu falei que foi o meu caso, né, os hormônios da gravidez estimulam essa pigmentação. Uso de anticoncepcional, assim como outros hormônios, tá? O anticoncepcional pela modulação, né, do hormônio, do medicamento, mas pessoas que usam aí para outros fins. Tem uma característica genética, sim, né? Pessoas que já têm casos aí na família. E essa pigmentação irregular, então, ela acontece por quê?
O melanócito, ele apresenta uma quantidade muito maior do MSH, que é o hormônio estimulante do melanócito, por esses fatores aí que a gente comentou, tá? E na gravidez, de novo por conta de fatores hormonais, existem estudos que mostram que depois de um ano do pós-parto, essa mancha ela regride, tá? Que ela iria embora. Da mesma forma que a gente tem aquela linha alba, né, na barriga, que aquela mancha ela desaparece, desapareceria o melasma também. Porém, 30% aí aproximadamente das mulheres continuam com essa mancha como eu fiquei. A minha mancha, ela era, né, na verdade porque é uma coisa muito importante. O melasma, ele é uma doença crônica, tá? Você não cura o melasma, você não trata o melasma. O melasma você faz a mancha regredir, você inativa ali a produção do pigmento e se bobeou, ele volta. Por isso que é um tratamento muito difícil, porque o que a gente observa na clínica, tá? E na clínica só por curiosidade, eu tenho uma fisioterapeuta dermatofuncional e uma dermatologista que atuam comigo no tratamento do melasma. Então, o melasma, ele é um tratamento multiprofissional que envolve, talvez, um procedimento, que envolve alimentação. E a parte da alimentação, gente, nem todas as clínicas oferecem. Aliás, poucas as pessoas que fazem isso, né? Quem tem o melasma que está aí me ouvindo e que já tentou tratar de alguma maneira, vai saber o que eu estou dizendo. Você vai a uma clínica, você faz lá o laser, você faz um peeling, o que for que o dermatologista estipulou para o seu tratamento, mas poucas as pessoas que relacionam a sua alimentação, ou então vão te dizer, olha, eu vou te encaminhar para um nutricionista, porque ele vai te ajudar nesse tratamento, né? Muito pouco, tá? Muito bem, então a minha, ela era exatamente como essa aqui da foto, tá? Exatamente igual, se não até pior, bem aqui em glabela, bem no centro aqui da testa, tá? E no meu caso, né, não que isso aconteça com todas as pessoas, eu tive, assim, várias passagens por médicos muito renomados, conceituados, que tentaram todos os protocolos e ela não respondia, tá? E para quem tem, né, o melasma, sabe o que eu estou dizendo, que é uma doença que ela mexe muito com o emocional, né? Mexe demais, porque vejam isso, vejam esses tipos de mancha. Olha esse rosto aqui. Dá uma olhada, ele dá um aspecto de sujo, né? Dá um aspecto de falta de higiene mesmo, né? Na pessoa. E eu conheço mulheres que tratam com a gente aqui na clínica que não saem assim, mas nem para ir na esquina sem encher a cara de maquiagem, né? Porque tem mesmo um super abalo aí com essas manchas e que mexe, né, demais com o emocional. Muito bem, então vamos começar a falar um pouquinho aí do que é, na verdade, o que está acontecendo aí com esse melasma, tá? Bom, essa imagem eu tirei de um estudo muito interessante e que aqui ele mostra pra gente algumas ações, como a gente já disse, né, que possam trazer aí, piorar a mancha, como a radiação ultravioleta, fatores genéticos, os hormônios, enfim, da gestação ou de anticoncepcionais, como a gente falou. E o que está envolvendo a produção do pigmento? Olha lá no meio o melanócito, a célula produtora, e em volta a gente vê o queratinócito, o fibroblasto e aí o endotélio vascular, né? Porque sim, é uma doença, uma patologia que ela acomete todas essas células, que acomete, ela pode ter um fundo vascular, tá? Por isso que alguns dermatologistas, eles apostam, inclusive, em tratamentos que vão diminuir o pigmento via sistema vascular, tá? E a gente vai falar já um pouquinho aí de cada um deles. Aqui eu trouxe só um estudo, só para conceituar para vocês a questão melasma e gestação, como eu falei, né? Esse aqui é um melasma de grávida, tá? E aí, quando a gente busca na literatura os porquês de uma mulher ter desenvolvido
essa mancha, a gente encontra, além do que eu já falei, da radiação e da gravidez, enfim, a gente encontra, por exemplo, associação com doenças da tireoide, então, um hipotireoidismo, um Hashimoto, e que veio ocasionar aí o melasma, aumento do LH, ansiedade, então, quando as mulheres passam por fatores muito estressantes, estão muito ansiosas, depressão, aparece ou até piora o melasma, tá? E eu tenho casos assim, bem característicos aqui na clínica, de mulheres que estavam no tratamento comigo, com toda a equipe, e a mancha super clara, a mancha já quase ali desaparecida, e de repente essa mancha ela volta a aparecer tudo de novo. Bom, fator número 1 é aquilo, né, gente? Eu falo que nós, seres humanos, né, e eu me encaixo aí nisso, a gente é bem sem vergonha, né? Porque a gente tá ali todo bonitinho fazendo um tratamento, obedecendo o que aquela equipe passou para você, e de repente a gente vê que tá tudo bem, né? Ah, meu melasma tá ótimo e tal, e faz o quê? Para de passar o filtro que foi recomendado, para de tomar as cápsulas que a Nutri pediu e volta a se expor ao sol. E aí, meu querido, sinto muito, porque como eu falei, o melasma ele é crônico e ele vai voltar, tá? Só que tem outros fatores, como por exemplo o fator estresse, que a gente observa que tem uma função muito importante, né, de recidiva. Então, essa paciente, ela volta para a clínica e volta com aquela mancha muito pior, e a gente questiona, fala, poxa, tá fazendo tudo direitinho? Não, eu tô fazendo todo o protocolo. Porém, você vê que aquela pessoa, ela teve assim, mudou de cargo no trabalho, ou não, foi mandada embora, teve uma separação. Então, tudo que abale o emocional dessa paciente vai piorar muito esse melasma, vai voltar esse melasma. E dentro desse contexto, eu queria falar para vocês que, assim, pacientes de pele, quando chegarem para vocês, né, nutris, quando o dermato encaminhar, uma fisiodermato funcional, quem for aí encaminhar para vocês, seja ele de rosácea, dermatite, a psoríase principalmente, pensem em como está o emocional dessa paciente, tá? Porque o emocional, uma vez abalado e você não consegue trabalhar isso com ela, talvez com fitoterápico, talvez encaminhando para uma terapia, ou talvez para um profissional ali que precise medicar essa paciente, dependendo do que foi que aconteceu, a gente não trata, né? Eu falo que a cabeça, ela está intimamente ligada à pele. Então, quando eu tenho, no caso de uma paciente com psoríase, eu particularmente amo tratar psoríases, tá? Um dia a gente volta a falar disso, quem sabe? No meu Insta eu boto muita coisa lá. Tá? Eu gosto muito de falar de psoríase porque eu vejo resposta. O paciente está lá com o dermato, tratando bonitinho. Mas quando ele vem para a nutrição e a gente melhora toda essa alimentação, intestino, emocional, a resposta é maravilhosa, a resposta é incrível. Só que aí você vê esse paciente lá no caminho, todo equilibrado, e de repente, como aconteceu com uma minha recentemente, ela perdeu o marido, e aí ela ficou, obviamente, muito abalada e a psoríase voltou a aparecer, tá? Então, não esqueçam do emocional. Às vezes, um simples chazinho, alguma coisa, você já vai equilibrar esse teu paciente. No final dessa aula, eu coloco um pouquinho de algumas coisas que a gente pode fazer, tá? Bom, então aí a questão genética, estresse oxidativo, esse para mim é o principal. Bom, vamos lá. Melasma, a paciente que tem o melasma, a pessoa que tem o melasma, entendam que ela tem um estresse oxidativo acontecendo ali, tá? Ela tem um estresse radicalar aumentado, e se a gente não pensar nisso, a gente também não vai tratar essa mancha, tá? Então, a ideia de aumentar os antioxidantes, diminuir esse estresse oxidativo, é a base do tratamento dessa pele, tá? O uso de antidepressivos também tem alguns relatos aí em literatura que possam piorar esse melasma. Agora, essas 3 fotos aqui, eu coloquei porque é muito interessante, porque isso foi assim, foi um achado de clínica mesmo. Não foi um achado científico, mas um achado puramente clínico, tá? Que eu observava que
as nossas mulheres aqui em tratamento na clínica passavam por algumas situações e que pioravam muito o melasma delas. E eu, como eu falei, como eu sofro na pele essa patologia, eu posso afirmar para vocês que sim. Então, vejam lá, essa mulher aqui, ó, cozinhando. Então, a gente tem pacientes aqui na clínica que trabalham em restaurante, que trabalham com a cozinha mesmo e que ficam diariamente ali recebendo aquele calor da panela, né, e do ambiente que elas trabalham, e esse calor na pele já piora muito a mancha, ou pelo menos atrapalha o resultado aí dessa melhora, tá? Isso aqui representa que é uma sauna, né, a moça aqui na sauna, e gente, isso eu noto, né, eu noto. Minhas últimas férias estava eu lá linda e bela no resort, me achando, e fui fazer uma sauninha para relaxar. Eu senti literalmente a minha pele aquecendo aqui na região do meu melasma, vi que não ia dar certo aquilo, já saí e no dia seguinte eu já estava com uma leve pigmentação aqui, os bordos do melasma já querendo voltar a aparecer, isso me dá um certo pânico, eu entro em desespero porque não quero meu melasma de volta de jeito nenhum. Então cuidado, tá? Cuidado. Lógico que isso são recomendações que quando a gente sabe, a gente pode orientar ali o nosso paciente que está em tratamento com a gente, né? E esse aqui o mais importante, né? Que tem gente que acha que expor o rosto é só perigoso, né? Aliás, a pele no geral é só perigoso radiação ultravioleta, né? UVA, UVB, e esquece que a gente tem a luz azul, a luz visível, né? Que é isso aqui, ó, que a gente está agora, o computador, a luz aqui de casa, o celular. Então, toda essa luz que a gente recebe também é muito ruim, também é nociva para a pele, em relação à pigmentação, a envelhecimento. Então, os portadores aí de melasma, a orientação da dermatologia é o quê? É o uso de filtro solar sim e sempre, tá? E não pode descuidar, que nem hoje eu estou aqui num dia nublado, frio, chovendo, em casa, né? E na frente do computador, e sim de filtro solar. Eu não descarto o uso do filtro em hipótese alguma o dia que for, tá? E mesmo que seja à noite em casa, porque como eu disse, luz visível também prejudica aí essa pele, tá? Bom, então aqui mostra um pouquinho do que é que está acontecendo e como eu disse, é importante a gente entender isso aqui para saber tratar depois, né? O que, que a gente vai fazer com esse melasma, mas a verdade rapidamente é que a gente tem aqui uma reação acontecendo em nível celular, aonde o meu MSH vai se ligar a esse receptor, cadê meu cursor aqui? Aqui, ao receptor MC1R e que vai ativar o meu MITF, que é quem faz estimular a produção da tirosinase. É isso que eu quero que vocês entendam de toda essa bioquímica doida aqui, tá? Quem gosta do melasma como eu, vale muito a pena, a gente precisa estudar esses mecanismos, porque são vários, tá? São vários mecanismos de ação, várias sinalizações que vão culminar aí no melasma, tá? Mas esse aqui é o nosso principal. Então, quando eu tenho a tirosinase estimulada, eu estimulo a melanogênese, então a produção desse pigmento. Vejam nesse aqui, ó, que interessante, que fica mais fácil de visualizá-lo. Então, a tirosina sendo convertida aí a dopaquinona e que vai aí por uma série de reações me fornecer aí a felmelanina e a eumelanina, que são os pigmentos. Tá? Só que essa conversão aqui, muito importante, de tirosina a dopa e posteriormente a dopaquinona, ela é feita através de uma enzima, que é a tirosinase, tá? Que é ela que é um dos nossos mecanismos de atuação com a nutrição, tá? Então, a gente vai ver aí uma série de nutracêuticos, uma série de fitoterápicos que vão trabalhar a inibição da tirosinase. Então, quando a gente ouvia falar disso agora nos slides, fulano de tal inibe a tirosinase, eu sei que ele vai inibir, então, a via de produção do pigmento. Não produzindo pigmento, eu diminuo a coloração da minha mancha, correto?
E uma coisa muito importante para nós, nutris, é que a tirosinase, ela tem aí o cobre como cofator dessa enzima, tá? E isso é muito importante, porque aí a gente acaba usando aí na estética, né, N nutracêuticos e cápsulas que a gente conheceu e que viu para cabelo, pele, unha, né, porque vamos combinar, a paciente quando ela me procura com o melasma, ela tem o melasma, mas ela tem ali uma celulite, ela tem uma acne, tem uma série de coisas para a gente cuidar. E, um exemplo, o cobre é um mineral muito importante no tratamento da acne, aquela acne vulgar, aquela acne inflamada, ela responde muito bem com o cobre. Só que se essa paciente tiver o melasma também, aí eu dei um tiro no pé, tá? Porque eu estimulo a tirosinase e vou estimular a produção desse pigmento, tá? Então lembrem que cobre não é bem-vindo no melasma, tá? Aqui só uma figura exemplificando, mostrei para vocês a relação, né? Olha lá, aqui no meio melanócito com essas células dendríticas, aqui acima o queratinócito e logo abaixo o fibroblasto, mostrando que existe uma interação de relação entre essas três células, né? Como a gente falou lá na frente. Um outro mecanismo de ação que eu coloquei aqui só para vocês, para exemplificar, né, só por conhecimento, é essa proteína aqui, ó, a DKK, tá? Essa proteína, ela está lá nos fibroblastos e ela trabalha a inibição da melanogênese, né? Quando a gente conseguir trabalhar esse down regulation dela. E o que os estudos têm mostrado para gente? Que os lugares que a gente mais tem essa proteína, a DKK, são mãos e pés. E que são os dois únicos lugares onde a gente não tem nenhuma possibilidade de desenvolver uma hiperpigmentação ou um melasma, tá? Ou seja, a DKK, ela é importante. À medida que eu estimulo essa proteína, eu consigo trabalhar aí a reversão, o tratamento desse meu melasma, tá? E o que a gente tem de comercial, por enquanto, é de uso tópico, tá? Eu coloquei aqui só por curiosidade, lembrando que nutricionista, em hipótese alguma, pode trabalhar esse ativo, mas se tiver algum farmacêutico, algum médico aí nos ouvindo, eles podem tranquilamente, tá? Mas é um ativo que ele vem aí com o nome de Inaclear, tá? E que ele faz exatamente a inibição da melanogênese via ADKK, tá? Via estímulo dessa proteína aí, tá? Então fica aí mais um mecanismo para a gente estudar, né, de inibição da melanogênese e quem sabe aí começar a aparecer fitoterápicos e nutracêuticos aí com essa atuação aí na DKK, tá? Bom, eu costumo dizer que o tratamento do melasma, ele tem que ser um tratamento inteligente, né? Um tratamento em pirâmide, tá? Que, aliás, na estética eu abordo esse pensamento aqui para todas as patologias, mas por que eu falo em pirâmide? Porque se a gente não for a base do problema desse paciente, você não vai tratar. Você pode ouvir essa minha aula hoje, aprender um monte de fitoterápicos, um monte de coisa para trabalhar o melasma, e aí você vai lá e joga todas essas fórmulas no seu paciente e não responde. Por que não responde? Porque você não entendeu qual era o problema desse teu paciente. Você não foi na base dele para entender o que é que estava acontecendo ali, né? Então, esse meu paciente de base, olha lá pela pirâmide, de base ele poderia ter um emocional comprometido, um intestino extremamente desbiótico e que estava culminando assim nas disfunções estéticas e inclusive o melasma, tá? Então, a ideia é a gente entender o que eu tenho que fazer. E para o melasma, eu brinco que da nutrição, né, a gente tem que atirar para todo lado para ver uma resposta eficiente, tá? E efetiva. Como, por exemplo, trabalhar os antioxidantes, fazer a inibição da tirosinase, como a gente falou, inibir as metaloproteinases. Quem são as metaloproteinases? São aquelas enzimas que destroem o colágeno, que degradam o nosso colágeno. Ter ação anti-inflamatória, trabalhar o gerenciamento aí do estresse, como eu já falei para vocês, modular o intestino. Por que o intestino é tão importante? Gente, o intestino,
quando em desbiose, quando em alteração ali da nossa microbiota, a gente sabe que a gente tem uma produção de uma série de citocinas inflamatórias em meio intestinal e que vai deixar o meu paciente constantemente em inflamação. Eu estou querendo diminuir a inflamação desse meu paciente, modular o estresse oxidativo, e ele está com esse intestino me produzindo essas substâncias, a gente não vai chegar a lado nenhum. E trabalhar aí a fotoproteção dessa nossa pele, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Aí aqui os mecanismos que a gente já falou, alguns ativos que a gente vai falar sobre eles, tá? E falando o que é a fotoproteção oral. Fotoproteção oral é um conceito que a gente brinca, tá? Que é como se você bebesse o teu filtro solar, que seria uma ação desse teu filtro solar de dentro para fora, tá? A dermatologia, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, não vê com bons olhos essa explicação, tá? Porque nada mais é do que a fotoproteção é você trabalhar de verdade a ação, olha lá, do que a radiação ultravioleta fez na sua pele. Quando a gente tem ali, olha o exemplo do VA, o VB, né, chegando ali a enderme, epiderme, quando a gente tem ali a ação da radiação ultravioleta, a primeira coisa que ele faz quando ele bate na sua pele é estimular uma cascata de inflamação, tá? Ele estimula um processo inflamatório. Então, a fotoproteção, na verdade, ela seria você fazer o inverso, você trabalhar ativos que sejam anti-inflamatório, tá? Para você não ter o efeito nocivo aí do que essa radiação fez, tá? Olha aqui rapidamente para vocês verem a ação da radiação ultravioleta, estimulando NF-kappa-beta, uma série de, expressando aí, né, a inflamação, tá aumentando as citocinas inflamatórias, as metaloproteinases, como eu falei, vai diminuir a síntese do colágeno, aumentar, por outro lado, a degradação dele e da matriz extracelular. Então, o que a gente tem com a radiação é um estrago de verdade da nossa matriz extracelular, é um processo inflamatório muito intenso, tá? E aí os estudos, ó, que vocês podem ver aqui, quando eles abordam essa fotoproteção através da alimentação, o que a gente vê no mecanismo de ação, vejam lá, eu vou me tirar daqui, tá? Para vocês conseguirem ver os estudos bonitinhos, já eu volto. Olha lá. Aqui, ó, os fitoterápicos, como por exemplo a Camellia sinensis, que é o chá verde, mecanismo de ação dela, supressão de radical livre, anti-inflamatório. Então, basicamente, essa é a ação de um ativo quando a gente chama ele de fotoprotetor. É trabalhar, diminuir a inflamação e suprimir os radicais livres, tá? Opa! E aí a gente tem aqui nesse estudo, que eu amo de paixão, inclusive, uma série de fitoterápicos de uso comum nosso, olha lá. A Camellia sinensis, a Pinus pinaster, que é o picnogenol, né, de nome comercial, Polypodium leucotomus, tá, que faz uma redução aí de radical livre bastante intensa, ele é fonte de ácido cafeico, ferrúlico, a gente vai falar um pouquinho dele aí mais à frente, é um dos meus fitoterápicos preferidos aí no tratamento do melasma. A Salvia officinalis, o cacau, aqui, de novo, supressão de radicais livres e diminuição das citocinas inflamatórias. Aí aqui um pouquinho mais abaixo nesse mesmo estudo, a gente tem aí compostos como os carotenoides, que a gente vai ver mais estudos ainda como eles, o café, o ácido cafeico, na verdade, né? Então, um monte de coisa que a gente pode trabalhar aí nessa dietoterapia em relação a prevenção. Então, entendam, quando a gente fala de fotoproteção, a gente está trabalhando a prevenção desse melasma, tá? Quando eu faço a fotoproteção, estou prevenindo. E isso é importante para quem não tem a desordem, para quem quer prevenir e não ter o melasma, e principalmente para pessoas como eu, que já tratou, que já conseguiu a remissão aí dessa patologia e não quer que ela volte, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos, ó, chá verde, depois vocês vão olhar com calma aqui para a gente poder dar tempo de falar de tudo, né? Suco de manga com cenoura e gengibre, chá de casca de romã com maçã e nibs de cacau, isso aqui é delicioso, suplementação de ômega e luteína, são todos ativos que a gente tirou desse estudo que eu acabei de falar e que eu gosto de dar uma visão assim mais prática, mais real da nutrição para vocês saberem como atuar. Tá? Aqui uma outra revisão sistemática e
hiperpigmentação, que trouxe a cúrcuma, de novo chá verde, o alcaçuz, romã, que é o meu outro querido, assim, preferido no tratamento do melasma, a soja e a morus alba, que é a amora, né? Que todos eles com ação aí antioxidantes, inibidores de tirosinase, sequestradores de radical livre, né? Então, diminuindo aí o estresse radicalar e conferindo, então, a fotoproteção. Ah, Olivia, mas eu posso trabalhar eles como? Você pode trabalhar eles suplementados, se você tem a pós, né? Se você tem a permissão para a utilização dos fitoterápicos, você pode trabalhar em extrato seco suplementado, ou não tem, você vai fazer uma dieta com todos esses ativos e tentar ao máximo proteger o teu paciente pela via oral, tá? Bom, isso aqui é um estudo muito bonitinho, um duplo cego aqui feito com a astaxantina, tá? E eu quero que vocês olhem aqui, ó, nesses quadradinhos, olha lá que legal. Esse primeiro quadradinho aqui, placebo, e esse segundo coluninha aqui, ó, a gente vê os autores utilizando 4 miligramas de astaxantina, protegendo aí a nossa pele, fazendo aí a tal da fotoproteção. Vejam que nesse primeiro quadradinho aqui, ó, a pele foi, eles pegaram a pele e sofreu aí a radiação, eles receberam radiação, e você vê que sem a fotoproteção, essa pele continuou, queimou aqui também. Já nesse segundo, com os 4 miligramas da astaxantina, a pele queima aqui no primeiro quadradinho e pós o uso desse nutracêutico, você vê que não apareceu tanto a queima, né, o eritema, ou seja, ele promoveu essa fotoproteção aí oral, tá? Dentro desse mesmo mecanismo, a gente tem outros estudos onde eles usaram, então, o ômega 3, a luteína, a zeaxantina, então outro carotenoide, e a vitamina D, aonde por aqui a gente conclui que ômega, vitamina D, os carotenoides são então fotoprotetores, eles fazem aí essa fotoproteção e fazem diminuir aí esse eritema quando a gente é exposto à radiação ultravioleta. Faça um teste. Pega aquele paciente de vocês, que a gente brinca, que é aquele perfil camarão, né? Aquele fototipo 1, aquele bem branquinho que quando ele vai à praia, vai para o sol, ele fala que ele fica vermelho, doído, queimado, aquele perfil bem camarão mesmo, né? Pimentão. Faça com ele essa fotoproteção. Utilize o ômega ou a luteína, enfim, algumas dessas ações que a gente falou e vocês vão ver quão interessante é, porque você muda até a característica da pele dele. Ele fala, poxa, agora eu tô até ganhando uma corzinha, eu tô conseguindo pigmentar quando eu vou à praia e não tem mais aquele eritema, aquele vermelhão que ele ficava quando ele ia antes da sua conduta, tá? Bom, aí, aqui já é outra história. Aqui eu trouxe para vocês um estudo onde a gente começa a trabalhar a inibição lá da tirosinase, como a gente falou, da enzima. Inibindo a tirosinase, lembra, a gente diminui a produção do pigmento, consequentemente eu diminuo a pigmentação aí dessa minha mancha. E aqui ele traz resumidamente, compostos fenólicos, né, como principalmente aí os flavonoides, tá? E que a gente tem aí fontes alimentares ricas, né? Olha, as frutas de coloração vermelha, roxa, brócolis, o cacau, e aonde você souber que tem flavonoide aí na alimentação, pode apostar com a dietoterapia desse paciente para fotoproteção, para inibição dessa tirosinase, tá? Então, quando a gente quer tratar o melasma, o tratamento dele visa, como a gente bem falou, diminuir o pigmento. Então, eu preciso diminuir a melanina para diminuir aí o tamanho, diminuir a coloração dessa minha mancha, tá? Visa também diminuir os fatores inflamatórios, né? Lembra que eu disse? É uma pele de uma pessoa que tem uma inflamação, tem ali um estresse oxidativo, a gente também tem que reduzir isso. E para contribuir para a eficácia do tratamento, né? Que foi estipulado. Então, o dermatologista vai fazer um peeling, vai fazer um ácido. Então, isso, quando a gente sabe, né, sabendo o que foi abordado ali para aquele paciente de tratamento, a gente vai casar com a nossa conduta oral, tá?
só para conhecimento, tá? Eu gosto de falar isso, pelo amor de Deus, porque vai que, né, alguém resolve aí começar a fazer peeling e laser aí no povo, misericórdia, nutricionistas não façam isso, vamos ser tudo preso junto, eu e vocês. Vou falar que fui eu que ensinei e vocês só fizeram porque eu mandei, né? Não. Lembra, conhecer. É importante conhecer a doença, conhecer a forma que ela é tratada para a gente conseguir relacionar aí com a parte nutricional, tá? Então, o laser, a luz intensa pulsada, alguns tipos de peeling que vem aí para descamar, né, essa pele, removendo essa melanina, o ácido tranexêmico, que já tem aí um caráter aí vascular, né? O ácido tranexêmico, ele visa reduzir o VEGF, né? E lembra, tem um monte de coisa da nutrição que a gente faz que também reduz o VEGF, tá? O meu querido, que eu mais gosto para essa conduta é a superoxidasmutase. Né? A superoxidasmutase tem essa ação também. O microagulhamento, a cistiamina, que aí, nossa, congresso aí do ano passado da Academia Americana de Dermatologia, que foi em Washington, e eu estive lá, né? Esse ano, infelizmente, a gente teve ele cancelado por conta da pandemia, mas o ano passado, a maioria das aulas de melasma trouxeram aí como padrão ouro, digamos assim, a cistiamina como tratamento, tá? E esse aqui que é o canabidiol que está chegando no Brasil, eu já sei de pessoas que estão começando a trabalhar peeling de canabidiol e confesso que não posso falar muita coisa ainda, mas que eu estou no meio dessas cobaias que estão fazendo aí o peeling com canabidiol e a cistiamina, e isso é incrível, maravilhoso, já já vocês vão começar a ouvir por aí, tá? Então vamos aos inibidores da tirosinase aqui, tá? Vou passar rapidamente, não vou explicar cada estudo, senão a gente não consegue finalizar, tá? E eu quero dar a maioria aí de números, bolei todo aqui, de opções para que vocês possam trabalhar aí na clínica. Opções por quê? Lembrando que na fitoterapia, a gente não sai prescrevendo tudo não, viu, gente? Ah, aprendi lá 5 fitoterápicos que inibem tirosinase, vou usar os 5. De jeito nenhum. Fitoterápico a gente trabalha em rodízio, tá? Então vou usar um agora, o mês que vem, sei lá, vou estipular uma conduta aí de 2, 3 meses com ele, depois eu uso outro, que nem eu que uso isso forever and ever, né? Eu tenho que ficar fazendo esse rodízio. Então, eu uso por um período dali 3 meses eu vou, manipulo o outro, tá? Então, essa é a história, essa é a ideia de trabalhar esses fitos, tá? Então, aqui eu tenho o romã, melhor, a romã, né? Pomegranate, rico aí em ácido elástico, que trabalha de que forma no melasma? Inibindo a proliferação dos melanócitos e a síntese da melanina, por inibir a tirosinase. Vitis vinifera e Pinus pinaster, idem, tá? Inibição da tirosinase, inibição da melanogênese, então vão diminuir a produção do pigmento. E Vitis vinifera e a Pinus, além de tudo, são ótimas para a celulite, tá? Então a gente já pega duas coisas aí juntas, tá? Aqui é um estudo com essa anterior aqui, ó, a Pinus pinaster, tá? Que é, na verdade, o piquenogenol, tá? Ou pinheiro marítimo, né? Enfim, tem N maneiras aí de chamá-lo, tá? Ou o nome científico Pinus pinaster, aqui 75 miligramas por dia nesse estudo, fez a inibição da tirosinase, então uma dose muito real para a gente trabalhar na clínica, tá? Com doses baixas, assim, de 50, 75 miligramas de piquenogenol, a gente já consegue um efeito fotoprotetor e despigmentante. E olha que interessante, ele ainda fez a síntese de ácido hialurônico, que faz a função barreira da nossa pele, né? A função barreira é importante para aqueles pacientes de eczema, né, rosácea, enfim. Ó, meu querido aqui, Polipodium leucotomus. Vejam por que eu amo de paixão esse carinha aí. Todos esses pininhos verdinhos aqui que vocês estão vendo nessa linda imagem, representa a ação da Polipodium leucotomus. Então, a radiação ultravioleta veio, entrou na nossa pele, lembra que eu falei? Começa uma série de reações inflamatórias. Aumento da prostaglandina 2, aumento da COX, estímulo de radical livre, NF-kappa beta. Então, você pode ver que tudo de ruim que há
está aqui quando a radiação ultravioleta entra na nossa pele, né? Ó, estimulando TNF-alfa e óxido nítrico, NF-kappa-beta, olha lá, os metalosproteinases destruindo meu colágeno. E você pode ver que o verdinho também está em tudo. Então, o polipódium leucotomus, ele tem uma ação muito abrangente, né? Ele vem aqui para minimizar a prostaglandina, para diminuir radical livre, para inibir a sinalização do NF-kappa-beta, para inibir o aumento das metaloproteinases e a quebra do meu colágeno. Então, ele é muito, muito eficaz, né? Tem muitas ações e eu gosto de trabalhar ele sim, doses aí de 200 a 300 miligramas me traz excelentes resultados, tá? E aqui atrás dele, quem eu elegeria também como um dos meus preferidos, das minhas fórmulas de melasma, o hidroxitirosol, que a gente tem vários nomes comerciais, né, como Bioblanc, Oleolá, né, enfim. O hidroxitirosol, né, eu trabalho com ativos, com nutracêuticos e não com marcas, tá? Aí cada um escolhe a que quiser. Ele vem para trazer a proteção do queratinócito do fibroblasto, também inibindo aí as metaloproteinases e preservando o colágeno. Então, além de agir na mancha, ele também age na minha qualidade de pele. Vejam, se ele está inibindo as metaloproteinases e protegendo meu fibroblasto, lembra que é a célula que produz colágeno, ele ainda me dá uma qualidade interessante aí de pele, além de fazer a inibição do pigmento, tá? Aqui é o estudo do próprio Bioblanc, tá? Que é o hidroxitirosol. E aqui, ó, a gente pode ver uma ação dele que eu pus justamente para mostrar para vocês ele, que é o estímulo do NRF2, que é esse fator nuclear, que é uma estratégia muito inteligente para a gente fazer biogênese mitocondrial, tá? Então, a gente também consegue essa ação utilizando o hidroxitirosol. Aqui está a dose diária que vocês podem utilizar, tá? Uma revisão aqui sistemática de outros inibidores de tirosinase que vocês podem atuar, como Amorus nigra, Alpinia, Cassiatora, os lactobacilos, olha que bonitinho, lactobacillus rhamnosus paracasei também com essa ação de inibição de tirosinase. Então, ou seja, a gente vai trabalhar os fitoterápicos e vai cuidar do intestino, tá? E dentro dessa história, só uma curiosidade também, porque a gente também não pode prescrever, lembra, tudo que é tópico é só curiosidade, tá? Tem muitas marcas, muitos produtos vindo aí de tratamento de melasma com os lactobacilos de uso tópico. Olha que interessante. Então, cremes, fotoprotetores, né? Então, os filtros solares com essas cepas de lactobacilos tópico, porque sim, tem um efeito aí de inibição da tirosinase, como a gente está vendo, tá? Extrato de Morus nigra, da Romã, mostrando aqui inibição da tirosinase, tá? Na verdade, eu pus esse estudo aqui para vocês verem formas de utilizar. Como que eu posso usar a Morus nigra na minha prescrição? Eu não posso trabalhar o extrato seco, Nutri, tá bom. Então, olha aqui, ó, tem a infusão que você pode fazer e orientar o seu paciente a tomar, tá? Aqui, 3 vezes ao dia. Bom, aí outras formas, então, de tintura mãe, né? A tintura vegetal, para trabalhar no melasma. Falamos então do estresse oxidativo, não podemos não saber tratar o estresse oxidativo, tá? Quando eu quero trabalhar a pele de um paciente, tá? E lembra, estresse oxidativo, ele vem de um desequilíbrio entre produção de radical livre e o que a minha alimentação está minimizando deles. Se eu tenho esse desequilíbrio e o meu estresse radicalar domina, pode ter certeza que esse melasma não será tratado, tá? E aí eu trouxe para vocês lembrarem das reações, as enzimas que são responsáveis por minimizar esse estresse radicalar, que são a glutationa, peroxidase, né, a superóxido desmutase, a catalase e quem são os cofatores, tá? Lembra lá? Zinco, cobre, ferro, manganês, selênio, tá? E quem prestou atenção na aula vai saber que tem uma pegadinha aqui. Estou fazendo inibição do estresse radicalar, né, aumento das enzimas antioxidantes, porém o cobre aumenta a produção da tirosinase, né? Então, da tirosina, né, que vai estimular muito mais o pigmento, tá? Então,
fora o cobre. E aí a gente tem outras maneiras, então, de trabalhar esse estresse oxidativo, tá? A superoxidesmutase, gente, a gente pode estimular, né, via os minerais, como a gente sabe, mas a gente pode trabalhar ela de graça, né? Então, a gente tem aí a suplementação da própria SOD, né, como Glisodin, Tetrasod, nomes comerciais da superoxidesmutase, que são muito bem-vindas aí no tratamento do melasma, ok? Bom, quando a gente pensa, então, em aumento da superoxidesmutase, da catalase, PPAR-alfa, reduzindo o malondialdeído, tá? Que é o que a gente quer fazer para diminuir esse estresse oxidativo, a gente vê a moringa como sendo muito eficaz em fazer todos esses mecanismos aqui, tá? Então, a moringa também poderia ser, eu também uso, na forma de chazinho mesmo, ali ao longo do dia, numa dietoterapia de tratamento desse melasma, tá? N-acetilcisteína também muito importante no estresse oxidativo, extremamente importante de aparecer nas nossas formulações do melasma, tá? Justamente, pela redução do TNF-alfa e, de novo, do malondialdeído, tá? E que vai diminuir aí esse estresse oxidativo de novo, tá? Outra coisa que eu chamo a atenção para vocês, o nosso tempo está se esgotando e eu queria ficar falando aqui com vocês uma vida sobre o melasma em relação ao estrogênio, tá? Olha só, uma coisa muito interessante que as mulheres relatam pra gente aqui em clínica é que quando elas entram na menopausa, o melasma diminui ou até some, né? E o que a gente vê na literatura? Que o estrogênio ele tem um papel muito negativo no melasma, assim como tem na celulite, na estética em geral, mas no melasma muito importante, tá? Por isso que quando elas tomam os anticoncepcionais, a base de estrogênio, piora muito essa pele, né? E aí a gente sabe que quando a gente faz a inibição, lembra da aromatase, e diminui a conversão desse estrogênio, eu posso otimizar muita coisa no nosso corpo, como a celulite, enfim, e o tratamento do melasma. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns inibidores dessa aromatase, como a romã, a crisina, o chá verde, resveratrol, a camomila, a vitis vinífera, tá? Para trabalhar essa questão, tá? Uma coisa muito interessante que alguns estudos mostram, olha só, que altas doses de vitamina D em nigerianos, comparados aí com os albinos, né, que a gente vê que a vitamina D tem uma relação muito importante também com a fotoproteção, né, que quando baixa, a gente tem uma fotoproteção reduzida, tá? Por isso que é importante, novamente, da gente alertar, atentar aos níveis séricos de vitamina D desse nosso paciente, tá? E fazer a correção antes ainda de pensar em qualquer tratamento do melasma. Falamos aí do fator estresse, né? E aí eu trouxe os 2 fitoterápicos que eu mais amo para trabalhar, lembrando, se esse paciente não estiver já tratado, tá? Se ele não estiver utilizando já um ansiolítico, um antidepressivo, tá? Aí a gente pode abordar. Então, questione. Se for só aquela tristezinha, aquela paciente está meio para baixo, meio deprê, né? Não é uma síndrome do pânico, nem nada que ele está lá com um psiquiatra, deixa o psiquiatra atuar, tá? Agora, se a gente consegue, se é uma coisa que começou agora recente, né? Que dá para a gente intervir, ele começou a fazer uma terapia, isso já é muito legal. Aí a gente consegue trabalhar, olha, fitoterápicos como a rhodiola rósea e a ashwagandha, que é o Withania sonífera, que eu amo de paixão as duas, tá? Que trabalham muito estresse, ansiedade, padrão cognitivo, compulsão alimentar, né? Que dá uma acalmada nesse paciente, tá? Lembrando que eu contei para vocês que a maioria dos casos que tiveram essa recidiva, que voltou toda a pigmentação, foram pacientes que sofreram algum estresse e culminou aí na volta da mancha, tá? Bom, novamente aqui uma arte aqui desse estudo, que a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Que a gente já falou em relação às metaloproteinases, elastose solar, tudo que a gente comentou que pode ter ação, ó, piquenogenol, os polifenóis, epigalocatequina 3-galato lá do chá verde, mas a base é diminuir aí, então, o estresse oxidativo, tá?
Trouxe algumas formulações, então, para vocês. Formulação aqui para despigmentar, olha lá, superóxido desmutase, romã, selênio, zinco, hidroxitirosol. Essa aqui é sensacional, né, gente? Maravilhosa. Aqui eu coloquei a ideia de ativos, tá? Só lembrando que fitoterápico a gente não coloca na mesma formulação de vitaminas minerais, tá? Então, na hora que vocês forem montar de vocês bonitinho, fito para cá, vitaminas minerais para lá, ok? Então, a gente não faz pela nossa legislação eles juntos, tá? Numa mesma formulação. Uma outra aqui com o polipódium leucotomos, utilizei a Pinus pinaster e o Panax ginseng, porque o Panax, modulação de novo do estresse, do cortisol, né? E aí lembrem, né? Se for o caso, lembra da pirâmide? Analise o teu paciente, o que é que eu preciso abordar nele, o que está mais gritante. É o estresse, é o intestino. Então, se é o intestino, eu vou começar só com os probióticos, vou começar ali a tratar o intestino dele. Enfim, trabalhe o seu paciente como um todo, tá? Integral. Seu paciente não é uma mancha na testa. Ele é um intestino em desbiose, ele é um fígado carregado que talvez precise de uma limpeza ali, uma detoxificação, né? Uma dieta ali com mais brascas, enfim. Então, entendam o que está rolando aí com esse paciente para saber tratar. Fotoproteção, ômega 3, 2 gramas dia, astaxantina, como a gente viu lá no estudo. Aí, a vitamina D com beta-caroteno, zinco, resveratrol. Por que eu deixei a vitamina D sem dose? Você vai olhar se o teu paciente está deficiente ou se está adequado ali para você saber quanto utilizar dessa vitamina D, tá? Aqui o Glisodin, que nomes comerciais, tá? Para vocês verem, ó. O Glisodin, que é a superóxido desmutase, o hidroxitirosol, aqui uma quantidade de lactobacilos, tá? Para a gente trabalhar no melasma também. E aí, se o teu paciente está fazendo um peeling, por exemplo, você vai hidratar essa pele. Então, aqui eu tenho luteína, astaxantina, D e ômega como hidratantes orais. E se ele está descamando muito, você tem que trabalhar a regeneração, a reptilização dessa pele, né? Desse tecido. E aí, nutrientes que façam isso, geralmente, um pensamento bem interessante, assim. Se você quer fechar um tecido, uma cicatriz, ou revitalizar, porque ele fez um laser, um peeling, eu preciso estimular quem desse meu paciente? A mitocôndria, né? A vida da célula dele, né? Então, moduladores mitocondriais fazem isso muito bem. Uma Q10 faz isso, um alfa-lipoico, um resveratrol, tá? Mas aqui eu pus uma historiazinha aqui, uma dicasinha de uma fórmula, utilizando o colágeno, tá? Quando a gente quer trabalhar regeneração tecidual, eu opto pelo colágeno hidrolisado, de 10, às vezes até a gente chega a 20 gramas, dependendo do grau aí que tiver a necessidade dessa regeneração. Alguns nutracêuticos que eu gosto, na verdade que eu amo, para o melasma, tá? O Elioquer, que é a base de polipódium, o V-Control, da Bilin, que tem o polipódium, tem o Pycnogenol, tem Q10, que é uma formulação assim que eu amo de paixão e que hoje é a que eu estou tomando atualmente para o meu melasma, e o Renovi, que é um fotoprotetor oral, que traz aí ativos para prevenção aí dessas manchas, tá? Mas, então vocês sabem agora prescrever, sabem quais usar, mas o principal, saber tratar, saber entender o teu paciente, ouvir o teu paciente, ver o que é que está acontecendo com ele nesse cenário, o que que adianta você ficar entupindo ele desse nutracêutico aqui, se ele está com estresse muito intenso, se ele está com o intestino todo desbiótico, uma inflamação absurda comendo pão francês com margarina de manhã, de tarde, de noite, né? Aquela alimentação totalmente inflamatória, não vai adiantar nada, tá? Então, gente, parece óbvio, mas comece do começo. Comece da base, né? Para você poder tratar esse paciente. E aí a dieta ganha uma característica aí mais antioxidante, anti-inflamatória, né? Alimentos de característica mais anti-inflamatória. Então, tudo que vocês conhecem aí, gengibre, cúrcuma, as frutas mais vermelhas, roxas, trabalhar a modulação intestinal com pré-probiótico, glutamina, talvez um biointestil, né? Biointestil eu gosto quando são casos aí de síndrome do intestino irritável. Imunomoduladora, né? A gente precisa trabalhar a imunidade desse nosso paciente também. Fotoproteção, como a gente falou, fontes de triptofano, né? Então, para saber aumentar aí a serotonina e trabalhar o estresse desse paciente, né? Então, banana, grão de bico, iogurte, tudo que a gente sabe que tem triptofano, e estimular muito a hidratação desse paciente, tá? Uma pele hidratada é uma pele
tratada, digamos, tá? Então, não adianta nada, ele vem para tratar a flacidez dele aqui na clínica, ele vem para tratar celulite, o melasma, mas não toma nem sequer um gole de água por dia. Não vai adiantar. Então, estimule o óbvio, tá? De novo, é aquela frase, né, bem bobinha. Comece do começo. Tem gente que quer usar a fórmula mais cara, mais top do universo para tratar o melasma, mas não toma um gole de água, não come uma fruta, não vai ao banheiro, acha que aquele número 1 lá da escala de Bristol, sabe? Aquele cocô assim de cabritinho, que aquilo lá é o normal, né? Então não adianta, gente. Então, equilibrem o paciente de vocês em primeiro lugar, e aí sim pode usar polipódio, hidroxitirosol, romã e o que vocês quiserem, que aí sim a gente vai ter sucesso. Certo? Muito bem, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, então, em relação ao melasma, né? Rapidamente, porque melasma daria aí uma aula de uns 10 módulos falando, tá? Mas eu acho que deu para ter uma noção, né? Espero ter ajudado, foi um prazer vocês aqui comigo, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de vocês aqui vendo, né? Eu gosto de interação, mas tudo bem. Por enquanto a gente vai assim e que, se Deus quiser, tudo isso logo passe, logo a gente está junto aí nas nossas aulas presenciais, não é mesmo? Então, muito bem. Então, estudem e qualquer coisa estou à disposição para qualquer dúvida. Um beijo para vocês.